Oi pessoal, eu sou o professor Garcia Júnior e você está assistindo mais uma aula de História da Arte. Vamos lá? Hoje nós vamos trabalhar com um momento na história da arte chamado Art Nouveau, um termo em francês. Vamos aprender mais um pouquinho. Na nossa linha do tempo da história da arte europeia e ocidental, na qual nós brasileiros fazemos parte, o Art Nouveau acontece no comecinho do século XX, lá por volta de 1900, mas as suas raízes foram plantadas um pouco antes, final do século XIX. Então, Art Nouveau, ou Arte Nova, foi um movimento artístico que surgiu no final do século XIX, na Bélgica, fora do contexto que normalmente surgem as vanguardas artísticas, que era por volta da França, Itália, dentre outros lugares na Europa. Vigorou entre 1880, surgindo na Bélgica, até 1920, mas foi, como eu disse antes, no comecinho do século XX, 1900, 1901, que o movimento ganhou força em Paris. Existia na sociedade em geral um desejo de buscar um estilo que refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial. Lembra, a Revolução Industrial já tinha ocorrido no século XIX, e aí você tem uma produção em série de objetos de consumo e objetos de uso diversos que eram presentes nas grandes cidades, nos centros urbanos. Você pode observar nessa imagem o interior de uma casa com uma decoração no estilo Art Nouveau. Requinte, elegância, sofisticação. Art Nouveau não era para qualquer pessoa da época. Então, influenciada pelo movimento da Inglaterra chamado Arts and Crafts, que seria um termo como arte e ofícios, o termo Art Nouveau, que nós estamos trabalhando, ganhou força em 1900, 1901, na França, em Paris. Nesse período foram expostos objetos, móveis, tapeçarias na galeria de arte chamada Maison Art Nouveau, ou a Casa de Arte Nova, do decorador Siegfried Bing. Dependendo do local na Europa, esse estilo criado pelo Art Nouveau recebeu diferentes nomes. Na Alemanha, chamou-se Jugendstil, ou Estilo da Juventude. Nos Estados Unidos, chamou-se Style Tiffany, ou Style Tiffany. Na França, Le Style Moderne. E na Espanha, como modernista, além de outros nomes do termo em outros lugares. Você pode observar aqui uma foto antiga da Casa da Arte Nova, ou Maison Art Nouveau, do Siegfried Bing, onde as primeiras exposições com esse tema foram feitas. Então, o Art Nouveau teve sua forma expressiva máxima na arquitetura e na decoração. Então, quando a gente fala sobre Art Nouveau, nós estamos nos referindo a uma forma de expressão artística e estilística, especificamente da arquitetura e da decoração de interiores. Mas teve importância também em outras áreas das artes visuais e do design. Sim, o design ele acaba sendo um aliado da arte. A arte e design não são as mesmas coisas, apesar de se utilizarem de uma mesma linguagem visual, porém seus propósitos são diferentes. Então o design muito presente no Art Nouveau. Pintura, artes gráficas, joalheria, cerâmica, escultura, vidraria foram atividades realizadas pelos artistas e designers projetistas do Art Nouveau. Você pode observar aqui nessa peça de joalheria, de cerâmica, e você pode observar nessa foto do interior de uma residência no estilo Art Nouveau. Então, dentro da pintura e das artes gráficas, quando eu falo artes gráficas, é toda a arte visual produzida, elaborada por um artista, um ilustrador, um designer, um pintor, que vai ser publicada, quer seja na forma de um cartaz, um pôster, uma revista. Lembra que nós estamos falando do começo do século XX. Você não tinha internet, você não tinha eletrônicos, mal você tinha a eletricidade em alguns lugares. Então as peças foram pintadas, desenhadas e impressas com formas populares como propagandas, pôsteres, rótulos, revistas, entre outros. As estampas japonesas, então, mais uma vez, a influência de uma arte exótica, como a arte do Japão, que já tinha influenciado os artistas do impressionismo. Você viu a nossa aula sobre impressionismo? Veja aí.
As estampas japonesas, então, influenciaram o Art Nouveau, justamente por conta das suas superfícies ilustradas, as suas linhas curvas, os vazios contrastantes entre a figura e o fundo, as cores chapadas, lisas, sem muita profundidade, a ausência da perspectiva. Tudo isso, né, esse conjunto todo, influencia os artistas da Art Nouveau. Você pode observar esse cartaz de propaganda feita pelo artista Alphonse Mucha, que é um dos meus preferidos em termos de ilustração e design. Dentro da pintura e das artes gráficas, alguns padrões de linhas e curvas se tornaram clichês gráficos. Preste atenção nesse termo, clichê, que foram posteriormente encontrados em obras de artistas espalhados pelo mundo todo. Então, o estilo Art Nouveau, que começa aí no finalzinho do século XIX e toma força no comecinho do século XX, acaba influenciando outros estilos de design, de decoração, de arquitetura ao longo do século XX. Observe bem as formas rebuscadas e orgânicas, com muitas curvas nessa ilustração. E você já reparou nessa imagem anterior o uso de figuras femininas. Curiosidade, eu pedi para você lembrar agora sobre a palavra clichê. Clichê designa originalmente uma chapa metálica que traz gravada em relevo, como você pode observar nessa imagem aqui, uma imagem destinada a ser reproduzida para impressão de imagens e textos por meio da prensa tipográfica. Caramba, professor, quanta coisa difícil. Bom, revistas, jornais, pôsteres, cartazes, lá de antigamente, começo do século XX, final do século XIX, eles eram impressos com tipos gráficos. Daí vem o nome tipografia. Como você pode ver aqui, a representação também nesse padrão de textura no estilo Art Nouveau. Quais são os principais artistas dentro da pintura que nós podemos destacar, influenciados e que influenciaram Art Nouveau? Separei aqui o Gustav Klimt, foi um pintor e desenhista austríaco, mais voltado para o simbolismo no seu início e um dos grandes nomes que deram pontapé para Art Nouveau. Foi um precursor do movimento moderno em Viena, denominado Movimento da Secessão de Viena. Nesse movimento, diversos artistas se reuniram em oposição ao neoclassicismo e ao academicismo. Lembra, neoclassicismo, arte acadêmica, ainda estava muito forte e vigente, mesmo no começo do século XX. E eles se aliaram ao movimento simbolista nas artes. Klimt foi um artista extravagante e singular, de destaque, sendo sua obra mais lembrada o Beijo, que você pode observar aqui. Provavelmente você já deve ter visto essa imagem ilustrar alguma revista, algum livro. Muito curioso como você observa o trabalho do emocional das figuras humanas e, ao mesmo tempo, uma explosão de cores, de formas e de texturas, enriquecendo muito a experiência visual do observador com o trabalho do Gustav Klimt. Outro artista que nós temos é o espanhol Antoni Gaudí. Na verdade, ele é da região da Catalunha, então ele foi um catalão, que fica atualmente na Espanha. Seus primeiros trabalhos possuem claras influências da arquitetura gótica. Então, o começo do trabalho do Gaudí foi a arte neogótica, derivada do romantismo. Posteriormente, com o tempo, ele acabou adotando também outros estilos. Então, ele fez várias experimentações. Dentre esses estilos artísticos que ele experimentou, estava o Art Nouveau. E aí eu separei essa imagem aqui, que é a fachada da Casa Batlló, que fica em Barcelona, na Espanha, concebida pelo arquiteto Antoni Gaudí. Outro artista também que se destaca dentro da pintura do Art Nouveau foi Henri Toulouse-Lautrec, espero que minha pronúncia não esteja tão ruim, que foi o pintor pós-impressionista, ou seja, ele fez parte de movimentos do pós-impressionismo como o fauvismo, expressionismo, e ele foi um litógrafo. O que é isso? Litógrafo é um artista que faz litogravura. Curiosidade, lito vem de pedra e gravura é a maneira como você faz uma determinada imagem. Então imagina que aquela imagem ela vai ser feita a partir da prensa de uma pedra gravada, em que é feito um desenho, tratado quimicamente.
o papel é colocado, passa-se a tinta antes, e aí você vai ter o resultado, que é uma litogravura. Então, o Toulouse-Lautrec foi um pintor, um litógrafo, ilustrador, desenhista. Muito conhecido por pintar a vida boêmia de Paris, no final do século XIX. Os artistas, escritores, poetas se reuniam muito nos bares, nos cafés e gostavam muito dessa vida noturna de Paris, tá? É claro que essas extravagâncias todas acabam cobrando um pouco da vida dos artistas, né? Como foi o caso do Toulouse-Lautrec, que morreu até até jovem, aos 36 anos, de sífilis e alcoolismo. Trabalhou por menos de 20 anos, mas o legado artístico que ele deixou foi muito importante para influenciar alguns outros artistas. E a quantidade de obras que ele também fez foi muito grande. Ele foi um dos pintores que popularizou a comercialização da arte. Então, o pintor tradicional recebia uma encomenda, fazia aquela pintura da tela, mas o Toulouse-Lautrec também fazia muitas propagandas. Você pode observar aqui uma pintura a óleo dele, que é a dança no Moulin Rouge, tá? Que era um salão de dança, de receber os cavalheiros e receber as mulheres não tão damas assim na época. E você pode observar aqui 3 cartazes de propaganda feitas pelo Lautrec, tá? Em que você tem o design como um elemento de composição, a tipografia, diferentes tipos de letras, as ilustrações, a maneira como a imagem é composta na página, tá? Então, o artista revolucionou o design gráfico dos cartazes publicitários, ajudando a definir o estilo que seria conhecido como Art Nouveau. E aí a gente chega num dos meus preferidos dentro da Art Nouveau, que é o Alphonse Mucha, pintor, ilustrador e designer gráfico checo. E um dos principais expoentes do movimento Art Nouveau. Ele encabeçou esse movimento enquanto uma força criadora. Em 1888, que Mucha executa seus primeiros trabalhos de ilustrações para revistas. Então, assim como Toulouse-Lautrec, ele também, além de ser um artista mais tradicional, fazia os trabalhos de publicidade. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os cartazes para espetáculos teatrais realizados na França entre os anos de 1894 a 1900. Você pode observar essa belíssima ilustração feita pelo Alphonse Mucha, chamada Primavera. Na verdade, se você pesquisar, você vai achar uma série de ilustrações feitas com esse tema feminino. Como essa aqui, cartaz de propaganda. E a gente vai ver, então, as características gerais da Art Nouveau. Uso de materiais como ferro, vidro, madeira e cimento na arquitetura. Lembra? Arquitetura e decoração foram as forças máximas de expressão da Art Nouveau. A valorização das formas orgânicas e complexas com linhas sinuosas e assimétricas. A presença da figura feminina sedutora. A gente já observou isso nesses cartazes e nas pinturas. A utilização de conhecimentos nas áreas de engenharia e construção, já que era ligado à arquitetura e à decoração. Dentro da parte visual, você tem também o subjetivismo e o simbolismo, porque não era só o Art Nouveau sozinho. Lembra que nesse momento aí, final do século XIX, começo do século XX, vários outros movimentos artísticos aconteciam simultaneamente. Você tem como característica também a produção industrial em série e a massificação das artes, a partir da reprodução em revistas, jornais, cartazes, etc. Temas da natureza, formas orgânicas, como já falei, flores, folhas, animais, e temas da vida cotidiana e a vida noturna dos espetáculos e da boemia. E aí, gostou da Art Nouveau? Espero que sim. Aproveita bem essas nossas aulas e a gente se vê na próxima. Valeu!